Já estamos ao vivo? Boa noite, já Boa está. noite! Meu Deus do céu! Tudo bem com vocês? E aí, Tá me tá ouvindo bem? ouvindo, vendo bem, graças a Deus. Obrigado pela presença aqui, você que é a nossa organizadora aí dos grandes eventos da saúde geral, né? Não só intestinal. E eu estava esperando muito essa live, né? Desde o começo do ano aí que você topou. Muito feliz de tê-la aqui, viu? É verdade, uma pessoa organizada é o Dr. Eurípides, que mandou o convite tem uns 10 meses, né, Dr. Eurípides? E É, fiquei muito honrada de receber o seu convite, eu adoro o seu trabalho, acho que você é uma pessoa excepcional, muito carinhoso, muito inteligente, muito querido, muito respeitoso, respeitado. Então, para mim é uma alegria imensa estar aqui. Faz muito tempo que eu não faço live. Muito tempo. a Eu parada. eu não sei, o Instagram começou a me irritar, assim, sabe? Eu comecei a sentir que estava me fazendo mal. E eu acho que a gente tem que estar sensível a isso, né? Enquanto tá te fazendo bem, te fazendo feliz e etc., você tem que seguir adiante mesmo. Mas também você tem que saber reconhecer os seus limites, saber reconhecer quando tá mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, eu dei uma parada que... Eu dei várias paradas, né? Desde que eu comecei o Instagram há 2 anos atrás. 3 anos faz agora já. Mas eu voltei rápido. E essa última parada, assim, eu acho que foi maior. De uns 2, 3 meses e tal. Mas tô feliz. Graças a Deus tô feliz. Tô fazendo algumas mudanças, né? Algumas pessoas já devem ter notado que eu reativei o Instagram, que foi a mãe ou o pai, sei lá, do Metabolicamente, que era o meu perfil pessoal, que era o Thalita Card. Eu transformei em Metabolicamente porque eu tenho planos de o Metabolicamente oficial tornar outro nome para direcionar mais para o público da região onde eu moro, né? Eu moro nos Estados Unidos e aí eu tenho amigos aqui, pessoas que acompanham aqui, que não entendem, e as marcas daqui buscam fazer parcerias com as pessoas daqui. Então, quando eles entram no perfil, tá tudo em português, eles não entendem nada. Então, eu tô fazendo essa migração, assim, sem abandonar, né? Tô fazendo coisas diferentes nos dois perfis. Então, quem não me segue lá no Metabolicamente Underline, que por enquanto é Metabolicamente Underline, né, que vai acontecer a migração para Metabolicamente sem o underline, já me segue lá. Deixa eu colocar aqui Metabolicamente underline. E depois tô pensando ainda como é que eu vou fazer essa migração, se eu mudo de nome, se eu não mudo, enfim, né? Muitos projetos, assim, muitas ideias acontecendo, então pedindo para Deus uma orientação do que é melhor a fazer. Mas metabolicamente é uma sacada top. É, né? Todo mundo fala isso. E no inglês perde, né? É uma pena, porque a gente tem essa coisa do mente da cabeça, né? E tudo que envolve com relação a comportamento, né? E também a questão metabólica para as coisas mentais, né? Para nossa função mental, para nossa cognição, para nossa inteligência, o Ó, nosso comportamento, depressão. coloca metabolical mind. E então, aí você coloca o mind, você perde o mente, né, do advérbio de modo ali, sei lá se é isso no português mesmo. Então, perde um pouco. Pensei em colocar metabolical, que é o nome do livro do Dr. Robert Lustig, mas não sei se ele vai ficar ofendido. Enfim, não sei. Pensei também em colocar Thalita Sandoval, e seja o que Deus quiser, e aí ficou o canal e a pessoa, não sei. Vai dar certo de qualquer jeito. Isso aí Não, o que importa é a mensagem. Eu acho que eu faço de uma maneira muito missionária, assim, sabe? Eu acredito muito que as pessoas se alimentando melhor, dormindo melhor, se expondo mais ao sol, ao ambiente exterior, que é o que a gente vai, né, marcou de se encontrar para falar aqui. Eu acho que elas vão ter mais clareza mental para tomar decisões melhores de vida, como sociedade, né? Então, eu acho que a gente melhoraria, a gente se sentiria muito menos
né, dominado, muito menos enganado, se a gente tivesse mais qualidade de vida, tivesse mais saúde. Então, essa é a mensagem, assim, sabe? Não é... É claro que todo mundo quer ficar bonitão na foto, no vestido e etc. Mas eu acho que é muito mais do que isso, você ter uma saúde, uma qualidade de vida, né? Eu acho que é muito mais além da estética. A estética é a cerejinha do bolo, né? É a cereja é uma consequência, né? Assim como a melhoria social também eu acredito que seria uma consequência também, né? Então, sabe, você fazer um jejum de 48 horas e perceber que você pode ficar 2 dias sem comer, uma coisa é o benefício do jejum, a autofagia, a outra coisa é o empoderamento que você sente. De tipo, olha, se precisar, fico 2 dias sem comer, você não vai me dobrar por causa disso, controlando a minha alimentação, entendeu? Então, tudo isso é muito mais do que só um jejum, é muito mais só do que uma dieta, é muito mais do que, né, estética. Eu acho que essa mensagem que a gente, como um grupo, entrega para as pessoas, muita gente não tá pensando, não tem essa visão, né? Mas vamos lá. Meus convidados contam um pouquinho da trajetória, da vida mesmo e da parte profissional até chegar aqui e por que esse assunto sol é tão importante para você. Pode falar. Olha, eu sou formada em física, me formei pela Universidade de São Paulo em 2010, trabalhei como professora de física e para mim eu não tinha noção do quanto era importante a questão nutricional, porque eu era uma pessoa de perfil magro, né? Então na verdade, eu me esforçava para engordar. Enquanto todo mundo se esforçava para emagrecer, eu me esforçava para engordar. Só que as coisas mudaram depois que eu casei. E muita gente fala, é questão hormonal, e lá. Não, é questão de comportamento mesmo, né? Que você, enfim, tem uma série de coisas comportamentais que aconteceram. Eu me mudei, eu morei em Brasília por 3 anos, e aí você tá num lugar novo, morando numa casa, se adaptando, então você come muito fora. Então ali eu já comecei a engordar demais. Depois eu morei 3 anos na Argentina, e as pessoas associam a Argentina com carne, mas é massa demais. Media luna, que é aquele croissant, demais. Dulce de leite, demais. Minha esposa formou lá, acho que eu já te falei isso. Ela morou 8 anos lá e já fui lá umas 3 vezes. E não tem jeito de não ir e não curtir essa culinária, né? Então, e aí, olha só que coisa engraçada. Eu tava revendo as minhas fotos antigas, de quando para eu fazer o antes e depois, e eu tinha engordado no tronco, formei assim flancos grandes, mas a minha bunda continuava pequena, a minha perna continuava fina, por causa desse perfil longilíneo que eu tenho, né? Então, eu engordei no rosto, formei uma barriga para frente, igual barriga de cerveja, assim. E eu não me achava gorda, por causa disso, minhas pernas continuavam finas. Olhando de frente, assim, eu não estava tão gorda, mas quando eu estava assim, né, de perfil. Então, eu olhava outras pessoas com aquela aparência mais, né, de obeso mesmo. Então, eu não percebi que eu engordei. E aí, eu morando na Argentina, conheci a low carb, não sabia que eu tinha engordado, até que minha irmã me liga e eu a vejo magra. E eu nem sabia que ela tinha engordado também. Aí eu disse assim, nossa, se a minha irmã emagreceu, eu não tinha percebido que ela tinha engordado, será que isso não aconteceu comigo também? E aí eu fui me olhar no espelho e eu caí em prantos, que eu não me reconheci, né? Ainda mais porque eu cheguei na Argentina na época de frio, só andava coberta e tal. E, bom, aí virou história, né? Aí eu conheci a low carb, minha irmã explicou o que ela estava fazendo, ela me apresentou toda a turma da low carb, fui estudar, fiquei apaixonada, louca. E todos os meus amigos da Argentina estudavam medicina.
E aí eles falavam assim, Thalita, você tem que fazer medicina, porque as coisas que você está falando é que a gente está aprendendo lá em crescimento e desenvolvimento e tal. Aí aceitei o desafio e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uma das coisas, assim, mais inesperadas era eu fazer medicina. E eu apaixonei. E eu acho que eu apaixonei porque foi uma coisa assim, da vida buscar os livros e não o livro buscar a vida. No sentido assim, às vezes você fala assim, eu quero uma vida de... eu vou aprender para poder... Eu vou aprender física para poder ensinar física para os meus alunos. Então eu vou, né, buscar os livros para aplicar na vida. E ali, eu já estava vivendo aquela vida. De entender como o meu corpo funcionava, né, o que era bioquímica, o que era fisiologia, o que era e tal. E ali eu fui buscar mais informação. Então, inclusive, na minha mesa, né, de nutrição, porque ela é PBL, né, Problem Based Learning, caiu o metabolismo fosfocálcico. E foi um negócio assim, um suador, porque eu tinha estudado um monte de coisa, isso era o que eu menos tinha estudado. E eu tentando puxar ali o nome, 7-deidro, não sei o que. Ai, foi um suador imenso e foi justamente esse tema da vitamina D. E aí, bom, enfim, estudei demais, estudei por causa da faculdade, depois estudei por causa, né, que as perguntas continuaram surgindo e no começo da low carb era muito sobre carboidrato, e depois as coisas foram evoluindo para a gente entender a questão do ômega 6 com ômega 3 e os óleos vegetais. Então os assuntos foram mudando e eu continuei estudando. E aí eu tenho uma tendência a ter miomas. Inclusive tem um, que a última medida que eu fiz estava com 5 poucos centímetros. E estudando sobre essa questão do mioma, me dei ao conhecimento da questão dos disruptores endócrinos. E essa coisa dos disruptores endócrinos me levou aos protetores solares. A necessidade da gente estar atento em relação aos protetores solares e o que eles implicam e etc. Então foi isso, assim, aí a questão da vitamina D a gente já, né, fala-se muito para tratamento das doenças autoimunes, da deficiência generalizada de vitamina D, de como as pessoas melhoram de saúde, como elas ficam com o sistema imunológico melhor quando elas têm mais altos níveis de vitamina D. Então a questão da vitamina D, ela permeia várias faces aí, né? Mas eu vejo um desperdício de compreensão quando se trata dessa vitamina D que a gente pode obter do sol. Principalmente porque existe essa demonização do sol, né? Que a gente vai conversar aqui. Até que ponto a gente deve demonizar e até que ponto a gente deve ter respeito pelo sol. Né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente vê extremos de pessoas se torrando no sol e daquelas pessoas que vão parecendo, né, um muçulmano para, sei lá, jogar vôlei de praia. Então, se a gente, eu acredito que o conhecimento liberta. Então, se a gente entender como as coisas funcionam, a gente pode medir, ponderar, né, equilibrar e tomar decisões mais sábias que nem impeçam a gente de usufruir do benefício de um recurso natural e gratuito que é o sol, né? Sendo que a gente pode usar outros recursos quando a gente não tem essa disponibilidade de tempo ou questão geográfica e etc. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui rapidinho. Ai, de volta. Então, a gente aproveita um pouquinho a física que temos aqui, né, formada em física, e de fazer uma confusão que o pessoal tem do conceito de luz e radiação. Nós, próprios profissionais da saúde, não temos essa diferenciação. Então, conta pra gente. Bom, o que a gente tem que entender é que a luz é o espectro visível. Primeiro, eu quero fazer aqui um disclaimer. Quando a gente fala de luz, energia, frequência, as pessoas começam a achar que a gente está falando de esoterismo.
E não é disso que eu tô falando. A luz, a frequência, a energia que eu tô falando aqui é a energia que a gente vai medir com instrumento na física, tá bom? Então pode parecer paz e amor. E sempre que eu falo de física, eu preciso lembrar as pessoas que eu tô falando da física, física mesmo, clássica, quântica, whatever, mas que não é sentimento, né? Sei lá, deu para entender, né, o que eu quis dizer. Então, o que acontece? A gente enxerga uma certa faixa de radiação, né, que é o que a gente chama de luz visível. E a gente tem uma certa faixa que o nosso sensor olho não enxerga. Assim como a gente sabe que os cachorros, eles ouvem mais frequências do que a gente ouve, isso também acontece com os nossos olhos. A gente tem uma faixa que a gente enxerga ou uma faixa que a gente não enxerga, né? E a faixa que a gente não enxerga vai para os ultravioletas ou para os infravermelhos. Infra e ultra tem a ver com o comprimento da onda, né? Então eu coloquei, eu não sei se eu consigo virar. Então aqui, ó, você tem o Sol, né, emitindo várias ondas de várias cores que a gente enxerga e que a gente não enxerga, né? Então, a gente tem para cima do vermelho para baixo do vermelho, né, no caso, os infravermelhos e para cima do violeta, os ultravioletas. Bom, o que acontece no nosso dia a dia, isso daqui, vocês vão lembrar da faculdade do colégio de física, que é um prisma, que é um meio transparente. Vão lembrar também da capa do Pink Floyd também. Isso, a capa do Pink Floyd. Quando a luz passa, todos os comprimentos de ondas, quando ele passa de um meio transparente para outro, que tem características diferentes, a luz muda de direção dependendo do tamanho que ela tem de onda. Como o tamanho de onda dos vermelhos é diferente do tamanho da onda dos ultravioletas, a do vermelho ela desvia pouco e do violeta desvia muito, né? Isso é um espectro. Entre essa e essa comprimento de onda, não tem 7 cores, não. Tem infinitas. E aí você espalha. Por isso que quando você tem manhã, tarde e noite, você tem cores diferentes no céu. Porque espalha as cores de maneira diferente dependendo do ângulo que o sol bate ali. Tá? Então, Rita, só um adendo aí, já que estamos nessa parte. Uma curiosidade também, né? Por que o céu é azul durante o dia, né? E não escuro igual é no espaço? Justamente porque essa luz mais amarela, mais nessas cores mais quentes, entra direto. E o azul, ele dissipa mais. Ele entra de uma curva mais tortinha ali e acaba colorindo de azul, que a gente enxerga. Espalha mais, né? Na direção dos nossos olhos, espalha mais o azul. É por isso que se você viajar para a Lua, na Lua nunca é dia. Porque não tem atmosfera. Exato. Mesmo que você fosse para o lado da Lua, que está exposto ao Sol, você não ia ver um céu azul, porque na Lua não tem atmosfera. Certo? Bom, por que isso é importante com relação ao que a gente fala da vitamina D? Porque a gente tem que entender como a vitamina D ela é feita. Deixa eu ver se eu peguei uma imagenzinha aqui. A vitamina D, ela pode vir da alimentação ou ela pode vir do sol. E as pessoas também acham que a vitamina D são pacotinhos de vitamina D que voam do sol, atravessam a atmosfera e grudam na pele da pessoa. E aí ela desenvolve vitamina D. E não é assim. Também peguei aqui uma imagenzinha para mostrar. Então, a gente tem na nossa pele o 7-deidrocolesterol. Né? Lembra que o colesterol, a gente fala muito da questão do colesterol, que é demonizado, que as pessoas acreditam que ele mata porque as pessoas desenvolvem aterosclerose, lá.
Mas uma das funções positivas do colesterol é essa. E para ele estar aí, a gente precisa ter mais ômega 3 na nossa alimentação do que ômega 6. E a nossa alimentação de supermercado, pão, bolo, biscoito, bolacha, macarrão e etc., é riquíssima em ômega 6, cheia de óleos refinados vegetais. E aí, isso daí também fica prejudicado, né? Então, quem faz uma dieta mais natural, de gorduras mais naturais, não se queima igual as outras pessoas da dieta ocidental padrão se queima. Isso é uma coisa que a gente nota, que a gente fica mais dourado, né? Eu tô com essa pele aqui de Flórida, porque eu tô morando aqui, eu me exponho muito pro sol, mas antigamente a minha pele ficava aquele vermelho, rachava, soltava pele, né? Então essa é uma das importâncias da nossa alimentação nesse processo do sol. Então a gente tem aqui na nossa pele esse colesterol, vai receber a luz UVB, né? Lembra que a gente tem o A e o B, e tem que ser o B. E aí ele vai transformar na pré-vitamina D3, que aí vai transformar em colecalciferol, que é a vitamina D3, ou ergosterol, que vem de vegetais, né? Na indústria eles irradiam com radiação ultravioleta, mushrooms, como que é mushrooms em português mesmo? Os cogumelos? Cogumelos, eles irradiam cogumelos e fazem a vitamina D2, que você pode comprar, só que a gente sabe que a melhor é a D3, né? E aí, no fígado, transforma na 25-hidroxivitamina D3 ou 25-hidroxicolecalciferol, que é o que aparece nos nossos exames, né, doutor? Me corrija se eu estiver errada. Tá. E aí, vai pro rim e transforma na forma ativa, que é a que realmente importa, que é o calcitriol. E a importância disso daí é que ela vai trabalhar na regulação dos hormônios, né, e do cálcio, da migração do cálcio junto com o paratormônio. Enfim, era o que caiu na minha prova lá. Eu tinha que explicar, agora não me pergunte, que eu não vou lembrar. E faz essa regulação da quantidade de cálcio no sangue, que aí, se faltar, ele tira do osso, né? Então, não pode faltar ali no sangue, porque senão sai do osso, você fica com o osso fragilizado, né? Enfim, essa é a importância da vitamina D, que ela eu acho que ela é bem conhecida, né? Ela é bem explorada em termos da importância, né, de ter níveis ótimos de vitamina D. E aí, o que eu acho que falta, que me preocupa nas coisas que as pessoas falam? Muito difícil fazer vitamina D. A gente só pode contar com os suplementos. E em muitos casos isso é uma grande verdade. Mas em muitos casos isso é um desperdício de um recurso natural gratuito. E o sol não está relacionado só com a produção da vitamina D. Tem várias outras coisas que a gente vai citar também. Ótimo. Então, primeiro, assim, o benefício do bem-estar de estar fora, né? Você fazer atividades ao ar livre é beneficioso por si só, além da questão da exposição do sol. A segunda coisa é o óxido nítrico, que também ele é assim, ele é formado, acreditava-se que o óxido nítrico ele se produzia por causa do calor, né? Porque a falta era mais comum no inverno do que no verão. E aí teve um estudo que não é antigo, eu acho que é 2014, se eu não me engano, que eles viram que não era questão do calor, era questão da radiação ultravioleta. E aí ele é um vasodilatador, atua com relação à pressão arterial, atua na melhora da cognição, porque atua como um neurotransmissor.
atua também na questão da glicemia, dos triglicérides. Então, olha só. Não vou me expor ao sol porque causa câncer ou é muito difícil e etc. Então, vou tomar a cápsula de vitamina D. Mas e o óxido nítrico? Um pouquinho, então, aproveitando o gancho aí disso que você está falando, quais desses discursos conflitantes aí, os argumentos contra e os a favor aí? Isso, aí o que acontece? O sol tem uma série de benefícios. Aí você vai ter a dermatologia, que sofre as mesmas pressões do que qualquer outra especialidade médica, né? Que vai defender que porque as pessoas, era cada um no seu quadrado, os brancos viviam perto dos polos, os negros próximos aos trópicos, o negro tem a melanina natural, que é um protetor solar natural, e por isso que não pegava câncer, e aí eles têm os menores níveis de vitamina D também, né? Por causa disso, porque para eles ele tem essa proteção, né? E a questão do envelhecimento, né? Tem uma imagem clássica, eu não separei aqui, que é um senhor que ele andava, ele fazia sempre a mesma rota de caminhão, pegava sol sempre no mesmo horário, e ele tem a metade do rosto envelhecido e outra metade não. E a questão do câncer, né? Que realmente o sol, ele é uma fonte luminosa muito poderosa, muito intensa, né? Muito... É um tiro de canhão mesmo, perto de uma lâmpada que a gente tem em casa. Isso é fato. Então, como o potencial de potência da luz do sol é muito grande, como a potência do sol é muito grande, e a gente sabe que as radiações elas são ionizantes, elas podem danificar o DNA, então assim, então ela é o causador do câncer. Só que isso é um ponto, os argumentos contra o sol. Os argumentos, contra-argumentos com relação a isso. Com relação a essa coisa do senhor, do envelhecimento, ou até mesmo com relação à questão do câncer, se analisa o sol, mas não se analisa o que essas pessoas estão comendo. Então, quando a gente observa o aumento, por exemplo, de melanoma e de todos os outros tipos de câncer, etc., coincide com a entrada da superindustrialização dos alimentos. Então, você pode pegar lá os gráficos, aumento de melanoma na população. E olha só, você pega o gráfico do aumento de melanoma, é uma linha ascendente, está crescendo. Só que eu não vi um gráfico que relaciona a quantidade, a popularização dos protetores solares e o melanoma. Então, como é que o melanoma continua crescendo tanto, sendo que os protetores solares estão mais acessíveis e mais populares? Se os protetores solares resolvessem esse problema, né? Se o problema fosse o sol e quando eu bloqueio o sol eu não tenho mais o câncer, por que o câncer continua crescendo exponencialmente a incidência, né? A ocorrência? Alguma coisa não fecha nessa equação aí, né? Alguma coisa não fecha nessa equação. Aí tem a questão do envelhecimento. Igualmente, o que esse senhor comia para a pele dele ficar tão fragilizada frente ao sol? Será que se ele comesse peixes gordos, comesse carne de animais que pastam, ovos, será que a parte que ficava exposta ia ficar tão diferente da parte não exposta? Né? Será que a pele dele ia ficar tão suscetível? Isso é uma coisa que os estudos não compilam, eles não observam. Qual que é o efeito do sol nos diferentes tipos de alimentação. A doutora, agora esqueci, acho que é Lineane o nome dela, ela postou hoje um trechinho de uma entrevista de uma doutora falando de uma pesquisa da Universidade de Baylor, se eu não me engano o nome da universidade, que eles fizeram isso. Eles pegaram animais, não pessoas,
E dividir em dois grupos, um grupo com a American Diet, né, a alimentação padrão, e um outro grupo com uma alimentação extremamente nutritiva. 25% dos animais da alimentação padrão desenvolveu câncer e nenhum dos animais que tiveram uma alimentação altamente nutritiva desenvolveu câncer. Então, onde que está tudo isso daí, né? Então, como afeta até a nossa proteção inata em relação aos agressores? Porque não faz sentido a gente pensar numa ancestralidade onde não existia casa, prédio, ar-condicionado, escritório com computador para trabalhar, as pessoas, né, estavam ali o tempo inteiro do lado de fora, trabalhando, etc. Como que o sol, que é uma coisa tão presente, não somos animais noturnos, somos animais diurnos, como que a gente sobreviveu até aqui? Sendo que o sol é tão venenoso. Eu cresci ouvindo minha mãe falar, o sol é venenoso. Cuidado que o sol é venenoso, cuidado que o sol é venenoso. Cresci minha mãe falando, vendo minha mãe falar isso, né? Então, esse é o argumento. Provavelmente a questão, o ponto de vista, a questão está nos fatores de proteção contra o câncer e nos mecanismos de restauração de DNA, da reparação celular, que por uma falta de nutrientes não está funcionando direito. Né? E a vitamina D, ela é muito importante nisso também, na reparação celular. Né? Então, enquanto a gente está crescendo, enquanto a gente nasce e está crescendo, ela é muito importante para o crescimento, formação do osso e tal. Depois que a gente, né, já cresceu, é a reparação celular, que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Né? Então, a gente não faz jejum que faz autofagia. A gente come um monte de ômega 6. Não se expõe ao sol porque é venenoso. Aí, além disso, a gente vive em escritório. E aí a gente vai culpar o sol por um estilo de vida, né, que não é da nossa natureza, né? Não fomos criados para ficar parados, não fomos criados para ficar para dentro, cobertos. Então, o argumento a favor, nesse caso, é esse, né? Então, não dá pra gente culpar o sol de uma coisa que a gente saiu totalmente da nossa natureza, né? Em resumo, os efeitos benéficos superam os riscos diante da exposição solar, né? Isso. Mas e outra coisa que eu penso em relação ao... Correndo lá também, né? Isso. E mais uma coisa que eu também penso. O próprio ato de respirar nos envelhece. Eu vou deixar de respirar para não envelhecer? Então, entre estar com uma pele lisinha e acamada, precisando de ajuda de alguém para limpar minha bunda, com perdão da palavra, eu prefiro estar toda enrugada e conseguindo levantar assim, tá? Não ter aquele lance de fraturar a perna e cair, né? Porque muitos idosos, a gente acha, poxa, caiu e quebrou a perna. Não, pior. Quebrou a perna, por isso que caiu. De tão frágil que estava o osso. Então, se o envelhecimento causa isso, vamos aceitar a beleza das rugas e ser independente, né? Fazer o que pode ser feito dentro das nossas possibilidades e tá tudo bem, né? Fazer o quê? Faz o botox. Faz um botoxinho, tá tudo ótimo. E aí, a outra coisa que eu acho importante a gente falar é essa coisa assim, né? Então, o que se ouve dos profissionais? Então, sol é importante, mas não pode ser muito, tem que ser no começo da manhã ou no final da tarde. Só que, às vezes, no começo da manhã ou no final da tarde, o sol tá aqui na Flórida, 7 da manhã tá insuportável já de quente, é desconfortável ficar debaixo do sol. Às vezes o sol tá quente, tá forte, mas não tem UVB. O UVB, ele vai acontecer numa determinada inclinação do Sol em relação à Terra. Então, quando, se a gente
colocar como referencial a Terra, o Sol nasce e se põe, né? Em termos de referencial. A gente sabe, né, que a dinâmica é outra, mas para o referencial Terra, a gente vê o Sol baixo, enquanto ele está muito baixo, naquela divisão lá do triângulo do Pink Floyd lá, não tá vindo luz azul na nossa direção. Na hora que ele começa a ficar mais aquino, a gente tem bastante UVB, e depois ele vai terminando. Então você tem uma janela de oportunidade, que às vezes, se você pegar o sol muito de manhã ou muito de tarde, você perde essa oportunidade. A outra coisa... Quem está nos polos, por exemplo, que às vezes o sol está só na tangente ali, esses tem mais depressão, tem mais problema. Tem muito mais problema. Falta mesmo. E aí, poxa, os suplementos salvam a vida, né? Então a gente não pode negar, né, a beleza e a necessidade dos suplementos. E aí tem a questão do tempo também, né? Porque quanto mais alto você tem uma taxa por segundo maior de radiação. Então, se você se você tem mais tempo, você pode escolher o começo da manhã ou o final da tarde, você vai ter, para você ter 2.000 unidades internacionais, você vai precisar, sei lá, de meia hora. Mas se você tiver às 11h50, você em 10 minutos consegue a mesma quantidade. Então, quanto menos tempo você tem para se expor ao sol, então você vai fazendo esse balanço. Eu tô com a roupa do trabalho, não tenho muito tempo porque eu tenho 2 empregos, então o que eu vou fazer? Eu vou escolher quando o sol tiver mais a pino, para eu poder ir lá fora, nem que seja a palma da minha mão. Se está muito frio, expor ali para você formar. Eu uso um aplicativo, anotem o nome desse aplicativo, vou colocar aqui para vocês, que chama D-Minder, é de graça, que ele vai mostrar a janela de oportunidade. Ele te avisa, 9h36 você começa a ter o UVB suficiente. Aí você coloca o tom da sua pele, né? Porque quanto mais escura, menos vitamina D você consegue sintetizar, infelizmente. Você coloca o quanto do seu corpo está exposto. Eu tô de camiseta e shorts, eu tô de biquíni, eu tô de manga curta. Você coloca se o céu tá nublado ou aberto e você coloca a sua cidade e ele faz uma leitura importante, que é de longitude e latitude. Então, é o que você falou. Mais perto dos polos, nem no verão o sol tá a pino. Eu lembro que eu fui para Dublin, que é a Irlanda, em 1º de janeiro, foi um inverno bem alto. Meio-dia o sol tava baixo. O sol não tava aqui, o sol tava aqui, né? Então você no inverno tem que fazer uma suplementação, no sol você tem que... Outra ocasião que eu falei assim, como a gente no Brasil tem sol o ano inteiro, a gente não valoriza. Então a gente fica muito em casa. Eu fui no Canadá na época do verão, todo mundo na rua. Parques lotados, em Rosário também é assim, na Argentina. Parques lotados, praças lotadas. Cansei de ver gente com roupa de terno na praça lá de Rosário, na hora do almoço, sentado no banco da praça, tomando sol. E a gente, como a gente tem no Brasil o ano inteiro sol, a gente negligencia, né? E não se expõe, e quando se expõe é coberto, cheio de protetor solar, chapéu, blusa com bloqueador UV, e aí se surpreende quando chega no exame de vitamina D e tá lá 17, 12. Verdade. Né? E entre os outros, né, que o sol não é só vitamina D, você já pincelou alguns, Isso. Mas, por exemplo, a melatonina. A importância da melatonina, da luz solar, né, do claro para formação da melatonina. Isso é outra questão que eu vejo também bastante erro, né, na interpretação disso.
como dizendo assim, que a luz azul faz mal para os olhos. Ah, porque a luz azul ela faz mal para os olhos ou faz mal para a produção de melatonina. Tá. É a luz azul na hora errada. Por quê? Existe o ciclo circadiano, a gente tem hormônios mais diurnos e hormônios mais noturnos. E a luz, lembra que eu mostrei os diferentes comprimentos de onda que a luz tem? Aquilo para o olho é como um código de computador. O código recebe aqueles comprimentos de onda, ele tem uma noção se é meio de tarde, se está amanhecendo, se está anoitecendo e etc. E aí, tem outra imagem para mostrar aqui. Quando a gente tem durante o dia, a gente tem a irradiação de toda a faixa do espectro, né? Aqui tem infinitas cores, entre o violeta e o vermelho tem infinitas cores. E próximo ao meio-dia, a gente tem uma alta incidência de vários. Durante a manhã, a gente vai ter mais na faixa do vermelho. Por isso que os despertares, né, os alvoreceres são mais avermelhados. Porque a luz que espalha mais da nossa direção é a vermelha. De noite acontece igual, só que a gente tem a iluminação, né, da rua, das casas e etc. Bom, então a presença de luz azul, ela é uma coisa natural do dia. Ela não é uma coisa natural da noite. Então, se a gente tá com computador, televisão, luz fluorescente ou incandescente, a gente vai confundir o nosso ciclo circadiano, né? Então, é pior quando a gente fala de luz fluorescente, porque a gente não tem essa distribuição da luz natural, que tem um pouco de todas, e inclusive tem da azul. Na luz artificial, ou LED, ou fluorescente, menos na incandescente, mas ainda assim é uma luz presente, né? A gente tem a presença de uma luz que ela é natural do dia. Então, não é que a luz azul é uma coisa que faz mal, a questão é que a luz azul, ela sinaliza para o nosso corpo que não é hora de produzir melatonina. Então, essa é uma questão. Se você quer produzir melatonina, você precisa dar uma indicação para o cérebro de que é noite. Você não vai precisar de suplementos de melatonina se você apagar todas as luzes da casa. A gente não é um ser noturno, né? A gente vai invariavelmente sentir um sono, a menos que a gente esteja com desregulação de outros hormônios, ansiedade, cortisol muito alto e etc. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que essa luz vermelha da manhã, ela sinaliza para o corpo a produção de serotonina. E a serotonina é precursora da melatonina. Então, olha só, se você está preocupado pensando lá no sono da noite, você tem que se expor à luz da manhã. Não parece que está conectado, né? É mais ou menos como as pessoas veem o mapa do mundo, né? Depende do ponto de vista que você está vendo. Você acha que a Rússia está totalmente longe do Alasca. Uhum. Na verdade, são 23 quilômetros o estreito de... Para o outro lado, exato. Então, se você não pensar na coisa como um todo, você comete alguns erros, né, conceituais mesmos e acaba demonizando coisas ou fazendo a pessoa ter impressão que, assim, se eu colocar o óculos de bloqueador de luz azul, tem que funcionar como se fosse um passe de mágica, porque eu bloqueei a luz azul, bloqueando a luz azul, eu não vou ter o problema de sono. Não, ajuda, mas ainda assim você está trazendo um estímulo que não é natural para aquele horário. E você precisa cuidar das suas manhãs. E você precisa, por exemplo, tomar cuidado com o horário do café, por causa da meia-vida da cafeína. Então, é um conjunto de coisas que a gente... Saber se você tem polimorfismo na metabolização da cafeína. Da cafeína. A tela no seu tempo muito maior. Exato. Então, com relação à melatonina, o sol tem
essa questão que a gente precisa se preocupar, que é se expor ao sol, né? Então, até para acordar também, essa luz ela sinaliza que você acordou e que você vai ter que caçar, produzir, etc. Então, as pessoas que são muito dependentes do café, é interessante ir e olhar, não olhar para o sol, né, gente? Pelo amor de Deus, porque o sol queima a retina, você vai ficar cego. Nosso sensor tem limite. Não tô falando pra você olhar para o sol, mas se expor a essa iluminação, olhar para o lado mais claro ali da sua casa, da sua janela, etc., sair para a rua, fazer uma caminhada, isso vai te ajudar a tomar menos café, porque você vai ficar mais desperto, né? Então, uma das coisas assim, né, que o pessoal exagera, a gente acha que não, fala, mas café tudo bem, tudo é uma curva em U, né? Muito pouco, às vezes, faz mal e muito também faz mal também. Você tem que ter um equilíbrio. Tem gente que toma 2, 3 litros de café por dia sem exagero, né? Verdade. Então, uma das coisas que tem me ajudado, e também café, influencia na questão que eu estava falando, a minha preocupação com os hormônios da Cortisol. cortisol e também com estradiol, essas coisas, também existe uma recomendação de quem tem mioma, endometriose, etc., diminuir ou excluir o café. Então também eu tô nessa, né, hoje Intestino irritável também. Intestino irritável tem um grupo de pessoas com intestino irritável que não pode com café, que aí sintoma. então, poxa, né, se você é uma coisa tão simples que é olhar para o sol, não, que palavra que a gente pode usar? Se expor na direção do nascer do sol, para que essa luz comunique para o seu cérebro, olha, você despertou, o período de sono acabou, abra todas as janelas, deixa a luz entrar. Você não vai precisar de tanto café. E é um ciclo, né, doutor? É um ciclo, pode ser um ciclo virtuoso ou pode ser um ciclo vicioso. Então a pessoa toma muito café, não dorme direito, acorda mal e precisa de café, lá, lá, lá. Ou você pode se expor ao sol, se sentir melhor, produzir mais melatonina, dormir melhor. Do outro dia você nem iria precisar de tanto café assim e você se expõe para a produção de serotonina. Então busque o ciclo virtuoso, né? Você falando, eu tô lembrando da minha época de Brasília, que eu morava em uma casa que o sol, eu acordava umas 6:30 da manhã, tudo, o sol já estava começando a nascer, aí eu estava numa época bem mais conectado com a parte da espiritualidade, e eu rezava para o sol. E como era bom fazer aquilo ali, esses rituais, né, que liga a gente à ancestralidade, liga a gente ao nosso verdadeiro ser, assim. Vou voltar a fazer isso. Sim, E em Brasília, eu morei lá também, quando a gente ia ver os apartamentos, os corretores falavam assim, esse apartamento é poente, esse apartamento é nascente. Isso não existia em São Paulo, porque em São Paulo é tanto prédio que você nem vê o sol, né? Você nem vê o sol direito, então ninguém nem fala muito disso, embora faça diferença. Mas quando eu fui escolher meu apartamento aqui onde eu vivo, essa foi uma das exigências minhas. Assim, ó, a gente vai procurar um apartamento para morar. Eu quero que o quarto seja virado ou que tenha algum cômodo que seja na direção do nascer do sol, porque eu quero o sol da manhã. Não por causa disso que eu tô falando aqui, mas por causa dessa experiência que eu tinha em Brasília, que é muito mais agradável a sua vida num apartamento nascente. Acabei de desvalorizar os apartamentos poentes. Perdão. Que o comprador do seu apartamento não me ouça. Quando eu fui com a minha esposa, que a gente tem um apartamento em Brasília ainda, foi um dos critérios. Aonde que Não, e é uma coisa assim que você tem que estar atento. E é por isso que tudo é comportamento. A gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz, né? Então, essa coisa assim de tomar sol, mas eu não tenho tempo. Acha tempo, porque se você não for intencional, você não vai achar mesmo.
Você tem pouco tempo? Então procura um horário perto do pico. Olha lá no aplicativo D-Minder. Olha lá e tenta achar uns 5 minutos que você possa por dia. Ah, mas 5 minutos é pouco? É pouco, mas é melhor do que nada. A vitamina D você compensa com suplemento, o óxido nítrico sulfato, você pelo menos tem aqueles 5 minutos, né? Então, é isso. Se a gente não for intencional, a gente não consegue comer direito, a gente não se expõe no sol direito, né? Então, essa coisa de você buscar onde você vai morar, já pensa direito, sabe? Então, é tudo um conjuntinho de... A gente tava lendo o Hábitos Atômicos no meu Telegram, e ele fala disso, né? De você criar uma arquitetura que te ajude, porque é uma decisão única. Você toma a decisão uma vez, exijo que o meu apartamento seja um apartamento nascente, e depois você nunca mais precisa pensar nisso. Então, uma das formas de você conseguir dar conta de fazer todas as coisas que são benéficas para a sua saúde é você tomar essas decisões únicas que farão com que você não vai ter que tomar outras decisões para frente a cada vez, né, que você se deparar com uma situação. É isso. Das coisas a gente falou tudo, falamos da melatonina, falamos do óxido nítrico e o sulfato, né? O sulfato, ele é muito importante para a saúde neuronal, para evitar a formação de coágulo. E ele também é uma coisa que vai ter essa formação quando você se expõe ao sol. A desintoxicação sistêmica do corpo, né? O corpo, como a gente disse, a gente tá o tempo todo lidando ali com as químicas, a poluição, né? Sei lá, o glifosato, por exemplo, né? Que é uma coisa também que a gente fala muito da deficiência magnésia, né? Ah, nossa, as pessoas são deficientes de magnésio e tal, mas o sulfato é a mesma quantidade de pessoas deficientes em magnésio, elas são deficientes em sulfato também. Então, como evitar uma é evitando comer coisa com muito glifosato, porque ele depleta, né? Eczema, asma, um monte de coisa relacionada com a falta de sulfato. E a exposição ao sol. Né? Então, quando você faz a exposição ao sol, você contrabalanceia esse problema, né? Essa questão de você não 100%, né? Você não vai comer as coisas lotadas de glifosato, tomar um sol e achar que você compensou. Não é isso. É se esforçar em não sujar e o limpar quando você tiver a oportunidade. E a melatonina a gente já falou, né? E aí, por último, vem a questão, e aí, né? Com esses prós e contras, a possibilidade de câncer, possibilidade de envelhecimento. O que a gente faz? Se protege ou se expõe? Qual que seria a sua resposta, doutor Eurípedes? Exposição segura, né? Tem um jeito da gente fazer e tirar o melhor do que você explicou aí. Dá pra gente unir o útil ao agradável. Isso. Então, para quem não se expõe nada, primeiro, começar aos poucos. 1 minutinho por dia. Não vai torrar 2 horas lá debaixo do sol na praia, né? Que isso é uma coisa que influencia também a longitude, latitude e tal. E se você tá na montanha, é pior do que se você tá na praia, porque na montanha a capa de atmosfera é menor, né? Em compensação, você tem a reflexão da areia. Então, né, é toda uma questão. Então, comece devagar, aos pouquinhos, para sua pele, né? A luz do sol sinaliza para a pele de que ela tem que colocar a melanina ali para proteger o DNA. Então, precisa de todo um maquinário. Aliás, tem um passo anterior, alimentação, que a gente já falou aqui. Colocar o colesterol para dentro, como é que ele vira vitamina D, né? Exato. Então, colocar o colesterol para dentro vai, então, precisar de coisas com gordura,
animal que tem o colesterol. Gordura vegetal, uma das propagandas que eles usam como se fosse algo positivo é o fato deles não terem colesterol. Então, precisa de gordura animal, natural, né, de qualidade, que aí você vai ter a vitamina A, D, E e K, que são as lipossolúveis. Então, a vitamina D também vem da alimentação, só que é 10% do que você consegue com sol. E um pouquíssimo ômega 6 e mais ômega 3. Então, isso você vai dar substrato para sua pele criar a própria defesa dela. Qual vai ser o estímulo a essa defesa? O próprio sol. O próprio sol vai fazer esse estímulo aos poucos, para a pele ir ganhando habilidade de fazer isso. Então, vai fazendo gradativo. Ah, essa semana eu vou tomar 1 minutinho. A outra semana, 2 minutinhos. Né? Usa o aplicativo D-Minder, D-M-I-N-D-E-R, D-Minder. Coloca lá o tom da sua pele. Ele pergunta como que a sua pele costuma queimar, se ela fica vermelha, se ela fica dourada. Ele pergunta tudo isso e ele vai sugerir um tempo máximo para o horário que você tiver exposto, mas eu não sigo nem aquele tempo dele lá, acho até muito. É melhor você tomar. Ah, essa semana eu vou tomar, ao invés de 1 minuto, eu vou tomar 3. Então é melhor você tomar 1 minuto. Vai para a sombra 20 minutos. Toma mais outro minuto. Vai para a sombra 20 minutos. Até sua pele ir engrossando para conseguir ficar 3 minutos direto. Sai, né? Então, qual que é o problema, né, de você usar uma sombrinha, de você usar um chapéu, de você usar uma camiseta? Nenhum. Então, tá vendo que o sol tá ficando desagradável, que tá queimando, que tá beliscando? Coloca uma camiseta, coloca um chapéu. Ah, Thalita, então por que não coloca o protetor solar? Então, junto com aquele... Lembra que a gente falou que o número de melanoma cresceu, cresceu no meio da popularização do protetor solar. E os protetores solares mais comuns e popularizados, eles têm uma substância que se chama benzeno, conhecida por ser cancerígena. Os próprios fabricantes... Gente, para de falar que a gente é teorista da conspiração, porque os próprios fabricantes tiraram do mercado. Aqueles copertões. Benzeno e o parabeno também. Benzeno, parabeno. Eles são protetores químicos que você... Tem 2 tipos de protetores, os químicos e os físicos. Os químicos, a radiação bate, ele absorve e transforma em outra coisa para a radiação não atravessar a pele. Nessa que transforma em outra coisa que a sua pele, que é um órgão super permeável, absorve. Então, se recomenda buscar, que eu ainda não achei, eu não uso protetor solar. Moro na Flórida, eu não uso protetor solar. Eu quero achar um, porque tem hora que você quer, né, sei lá, precisa se expor um pouco mais, vai dar uma esticada na bicicleta e tal, mas é difícil de achar. O protetor físico, que é de base mineral, né, que é com óxido de zinco ou de titânio. Só que qual que é a diferença? Ele você passa, é como se fosse microespelhos, ele reflete. E aí você fica parecendo um fantasma. Geralmente eles são brancos, sabe? Então, é difícil achar. Agora eles estão melhorando a qualidade disso daí, só que é a indústria, né? Eu sempre fico com o pé atrás se eles não mudam para uma outra coisa que ainda não se tem evidência de que é ruim, entendeu? Então passa. Enquanto a gente não tem evidência que é ruim, por quanto tempo o Teflon foi vendido impunemente? Ah, e aí muda para outro. Aí quando vai ver depois de uns 5 anos, esse outro também é ruim. Aí começa aquelas listas, né? Sem Teflon, sem PFA, sem PFO, sem lá, sem Lululó, porque eles vão descobrindo que existe uma coisa pior que a outra e etc. Então, é
esse é o risco, né, do protetor solar. Ele interfere na produção de testosterona de meninos e homens, na regulação do estrogênio das mulheres. Tem o problema do estrogênio, do benzeno, que ele é cancerígeno, parabeno. Então, assim, eu me sinto mais segura me expondo ao sol do que me expondo a um protetor solar. Mas isso é uma opinião minha, pelo amor de Deus, não tô falando pra você torrar no sol. Isso é o que eu faço. Isso é o que faz sentido pra mim e que me deixa tranquila. A gente tem que buscar fazer aquilo que deixa a gente tranquila, né? Thalita, tem um outro porém também. Não adianta você ir lá, se expor seus 3 minutinhos de sol, depois ir tomar banho e passar um sabonete ali. Você tá tirando tudo que você... E tá indo embora com esse Tem que sabonete. dar um tempo. Tem que dar um tempinho. É um detergente que leva embora, né? A vitamina D também é um esterol, né? Também é um esterol. Então, quando você passa aquele sabão, ela como se fosse um detergente, né? Que vai fazer aquela gordura se desmanchar, né? Então, realmente é uma boa prática você dar um tempo. E sentindo, né? Vendo como que sua pele tá reagindo, como tá melhorando. Eu não uso protetor solar, mas eu não dispenso um chapéu. Então, eu sei que o sol envelhece. Então, eu não me importo de me enrugar no corpo inteiro. Eu ficaria mais, né, com um pouco mais de problema com o rosto. Então, eu sempre tô com um chapéu. E nós que somos desprovidos de telhado, É. pele aqui, que ela é bem delicada. Então usa chapéu, usa camiseta, vai pra sombra. Não sou a favor de ficar debaixo de sol. Sabe, se a gente pode se proteger, por que a gente vai ficar, né? Falando nisso, Thalita, a moda da marquinha, marquinha sensual, e usa aquele bronzeador químico. Deus me livre. Coloca aquele bronzeador químico. É. Não sei o que vai acontecer daqui a uns anos. Né? Olha, o doutor, Thalita, eu confio muito mais nas coisas que são naturais do que das não são, em tudo. Nisso, na alimentação. Meu cabelo, tô usando ele liso por causa disso, porque para ele ficar ele enrolado, porque para ele ficar liso eu tinha que passar aquela coisa fedida lá da progressiva. Então, assim, cada pessoa coloca a importância, né? Choose your battles. Escolha as suas lutas. Eu tenho luta para lidar com o meu cabelo, que é rebelde. Prefiro isso do que aquela química toda no meu cabelo, que estragava o meu cabelo. Depois eu parei de passar química, continuei fazendo chapinha e secador, e sabe? E não dá certo também, o cabelo vai quebrando, vai estragando. Então eu sou da opinião que, assim, existe um jeito melhor de se viver, que é o jeito que é o mais natural possível. Dá pra ser? Não dá, eu tô com o ar-condicionado ligado aqui. Eu seria hipócrita de falar que eu tô vivendo na selva, comendo frutinhas da árvore e caçando a minha comida. Não tô fazendo isso. Mas dentro daquilo que a gente pode escolher, por que não? Né? E se for se não agrada esteticamente a coisa mais natural, paciência. Eu consigo suportar, tem gente que não. E eu respeito. E geralmente é para agradar outro ou outros, né? Que é pior. Isso, né? Então, assim, o que muda? Quem se importa? Isso às vezes se dá assim, importância demais, sabe? Quem se importa? Tomar não sei quantos recursos ergogênicos para ficar musculosão desse tamanho. Who cares, sabe? É para você se gosta, ótimo, faça. As consequências você aceita feliz, vai em frente. Né? Agora, protetor solar também. Você vai para Cancún, um lugar que tem corais, eles não deixam você passar protetor solar, porque mata os corais. Então é aquele negócio, é até uma responsabilidade com a natureza você não usar produtos que afetam ali o equilíbrio da ecologia local ali. E se faz mal para os corais, por que não faria para a gente?
né? Então, poxa, para mim é agoniante ver criança dos pés à cabeça passando aquele negócio de 2 em 2 horas, e aí você vê recomendação de usar dentro de casa, em dia nublado. E quando você começa a acompanhar esse D-Minder, esse aplicativo, você começa a ver o quanto é difícil você se expor. Você quer, aí você fala, ai, perdi a hora, já não tem mais o bebê. E aí você vê a pessoa se besuntando 6 da manhã, ou se besuntando para ficar dentro de casa, né? Então é complicado, né? Thalita, quando o convidado é bom entende muito do assunto, a hora voa, né? Já. Ah, imagina, esse é um dos assuntos que eu menos entendo. Eu sou uma aprendiz. Então, se eu falei alguma coisa aqui que está em desacordo com alguma evidência, meu canal está aberto para a gente conversar, debater. Como eu disse, eu não sou uma dermatologista, respeito os dermatologistas. Essas são decisões que eu tomei para minha vida, né, que fazem sentido para mim, que me deixam mais tranquilas e mais seguras, né? E aí, com a informação, o que eu acho que as pessoas da audiência deveriam fazer? Pegar a informação e ir atrás, e saber mais, e questionar, e fazer perguntas, e ler rótulo, que não é só para comida, né? Para shampoo, para protetor solar, né? Então, na maior humildade do mundo aqui, me coloco à disposição de todo mundo para a gente conversar mais sobre isso, que eu acho que é um assunto que a gente precisa aumentar a consciência das pessoas. Então, pronto. Então, para terminar, fala um pouquinho como que o pessoal te encontra, projetos atuais, projetos futuros. Você faz essa parte aí de, não de nutricionista em si, mas de orientação alimentar aí nos Estados Unidos. Conta pra gente. Isso, aqui nos Estados Unidos eu sou Specialist Nutritionist and Fitness Trainer. Aqui existe essa figura, né, do CPT, né, que eles é Certified Personal Trainer, e você faz você vai fazendo outras especializações, e eu escolhi o Specialist Nutritionist. Isso foi necessário para poder trabalhar aqui em loco com as pessoas fisicamente, né? E com as pessoas do Brasil eu faço uma mentoria, né? Então eu não sou uma nutricionista, e o modelo de nutricionista do Brasil não é nenhuma coisa que eu acredito, né? Eu acho que os melhores nutricionistas do Brasil e do mundo não seguem aquilo que se ensina na universidade, né? Eles são holísticos, eles veem as coisas como um todo e já entenderam a questão da caloria, que isso é outra coisa que dá uma live de 2 horas. Foi tema da minha primeira palestra na Jornada Rebelião Saudável. Então, a mentoria, a função do mentor é pegar na mão e falar assim, ó, percorri esse caminho, vou te ajudar, você vai falar com o seu médico, você vai falar com o doutor Eurípides, você vai falar com uma nutricionista, eventualmente, boa, né, pelo amor de Deus. E aí, eu vou te ajudar, eles vão te dizer o que é melhor para você e eu vou te ajudar a colocar em prática, porque eu passei por tudo isso. Então, eu faço as mentorias, tanto para sair do sedentarismo através de atividades físicas, quanto para melhorar a alimentação, né? Sair da American Diet, né? Da SAD, da Standard American Diet. Então, tem essas mentorias que estão lá no meu link da bio, mas também pode me chamar no direct, que eu explico melhor. Tem um canal no Telegram, que eu li o livro Hábitos Atômicos, e essa minha parada das redes sociais acabou também afetando a minha leitura do essencialismo, que eu já comecei, está lá disponível e vai sair do ar. Então eu leio o livro lá de graça, a pessoa acompanha comigo a leitura, e quando eu termino de ler, eu coloco num grupo pago. Então quem não participou, capítulo a capítulo, paga para entrar nesse grupo fechado, onde vai estar lá toda a leitura. Então, quem quiser comprar a leitura do Hábitos Atômicos, já está pronta. Só entrar em contato, é um livro excelente. E a leitura do Essencialismo ainda está gratuita, não está terminada, mas ainda está gratuita lá no canal do Telegram. Só me mandar uma mensagem no privado, que eu mando o link para entrar nesse grupo. E
Quem ainda não me segue no @metabolicamente_, me segue por lá, porque eu quero deixar mais voltado para o público brasileiro essa underline e deixar mais voltado para o público americano a sem underline. Excelente, Thalita. Foi muito bom. Eu sou fã do seu trabalho, Ah, tá? imagina! Até antes Meu do. Deus! E eu termino com o que eu sempre falo, que é gratidão e carpe diem. Gratidão e carpe diem para você também. Muito obrigada. Uma honra estar aqui. E sempre que você quiser, você também é muito bem convidado no meu canal. E também eu venho para cá. Se alguém faltar e precisar de alguém para cobrir buraco, eu tô aí para te apoiar. Então tá bom. Fica com Deus. Um beijo, viu? Boa noite para todo mundo. Lu, boa noite. A galera, nem cumprimentei o pessoal, mas boa noite para todo mundo. Obrigada aí pela companhia. Tchau, tchau. Tchau.